Bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Laila, eu sou cofundadora e facilitadora da Laborama, uma empresa que trabalha para ampliar, para transformar ou para consolidar a cultura das organizações. E a gente acredita que na Laborama a gente sempre diz que as empresas são feitas de pessoas, né? E se a gente desenvolve as pessoas, se a gente ajuda as pessoas no processo de transformação, no seu próprio processo, a gente ajuda no desenvolvimento das organizações. Então, é isso que a gente se propõe, é isso que a Laborama faz no seu dia a dia. E o Despertar hoje tá no ar, tá ao vivo aqui pelo Instagram. E depois vai ficar gravado também nas nossas plataformas de streaming, no Spotify, no Apple Podcasts. Fica também gravado no YouTube. E eu vou começar contando para vocês. Vou deixar que a minha convidada, Giane, se apresente, mas o tema dessa live hoje é sobre biomimética e como a natureza pode inspirar os negócios do presente e do futuro. E eu conheci esse tema há algum tempo. Acho que 2016 foi meu primeiro contato com esse tema. E é um tema que me desperta muita curiosidade e muito interesse, né? Como que a gente pode se inspirar em algo que é vida, né? Que é nosso, que nós fazemos parte, para transformar os negócios, para transformar as organizações, olhando para um futuro que já não tá tão distante assim. E aí eu convidei a Giane, que é CEO e fundadora da Amazul, uma mulher incrível que é pioneira nesse tema aqui no Brasil. Eu convidei ela para vir conversar comigo, então vou botar ela aqui na live, que ela já tá por aqui. Oi, Olá, bom querida! dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Que bom estar aqui contigo, com todos vocês. Estou muito feliz com a nossa troca. Incrível! Eu também estou super feliz. Gi, quero te agradecer mais uma vez pelo teu sim, né? O convite para a gente trocar essa ideia, né? Te ouvir, porque acho que se a natureza é uma fonte de inspiração, tu também és uma mulher incrível, inspiradora, e te ouvir sobre esse tema. Eu acho que como a gente estava falando, né, no nosso primeiro papo, acho que é um tema que ainda as pessoas podem não conhecer tanto, né, como o nome biomimética, mas que com certeza vai aí. Daqui a pouquinho a gente já vai estar falando muito sobre isso, porque tem a ver com inovação, com transformação e com várias coisas que a gente vem falando no campo organizacional. Então, eu vou pedir que antes da gente começar, que tu te apresente. Quem é a Giane? Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês para falar desse tema que é a minha grande paixão. Então, espero aí que a gente consiga despertar várias pessoas também para integrarem, né, esse time de pessoas que conseguem olhar para a natureza como inspiração. A Giane, bom, quem eu sou? Gente, é tão complexa essa pergunta, né? Ela é tão difícil de responder. Mas eu sou uma pessoa apaixonada pela natureza, apaixonada pelas relações com as pessoas, por conectar pessoas, por transformar empresas. Eu gosto muito de dizer que eu sou apaixonada pela vida, assim. Eu gosto de poder possibilitar que a vida gere mais vida. Então, isso também acabou se tornando o meu grande propósito, né? No trabalho. Mas, com certeza, meu trabalho não limita quem eu sou. Mas acho que vocês entenderam um pouquinho de tudo isso, assim. Com certeza. Eu vou te fazer duas perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados e convidadas aqui do Despertar. E a primeira delas é: quem é a Giane no café da manhã? Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto, tá? Principalmente café da manhã café da manhã de hotel. Adoro. No meu dia a dia, geralmente eu gosto de fazer jejum. Mas isso diz muito também sobre mim, porque eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa muito assim de seguir, sabe, um padrão sempre e tudo mais, assim, sou muito a Giane no café da manhã é muito a Giane na vida, assim, eu acordei com vontade de Olha. alguma coisa, aí eu vou lá e faço, não tem muito uma regra, mas eu sou a pessoa que acorda de bom humor, geralmente, assim, a pessoa que já acorda falando, dando bom dia. Essa com certeza sou eu no café da manhã. Ah, tamo junto, tamo junto. Eu disse: se não quer conversar de manhã, não acorda comigo, porque eu sou daquelas que também já acorda falando, já acorda faceira.
Exatamente. E que ingrediente, na tua opinião, não pode faltar para uma boa conversa? Acho que uma entrega, né? Um tanto de vulnerabilidade e de verdade, sabe? Porque eu acho que hoje a vulnerabilidade ela tá conectada com a verdade, mas hoje eu acho que tem gente que às vezes meio que fake it, né? Que dá uma forçada. E eu Uhum. acredito que daí tem a entrega, né? A entrega da verdade. Eu acho que uma boa conversa, ela com certeza tem esse pilar aí. Com certeza. Então, que hoje a gente consiga colocar esse ingrediente também aqui na nossa fala. E como eu falei no início, assim, eu sou uma aprendiz nesse tema biomimética, né? Para mim também ainda é novo. E quero muito te ouvir em relação a isso e aprender contigo sobre o tema. E vou deixar aqui para quem está na live com a gente, façam perguntas, me ajudem, né, a descobrir e a aprender mais sobre esse tema que é tão interessante. E eu acho que para a gente ir aquecendo e entrando no tema aos pouquinhos, eu ontem estava dando uma olhada de novo no teu TEDx Mauá. E a primeira frase que tu fala, quando tu abre a tua palestra, tu traz que os ajustados são indispensáveis para fazer máquinas funcionarem. E tu é engenheira, né? E tu conta que tu te encontrou na engenharia totalmente desajustada. Como é que isso aconteceu? Como que é isso? Então, seguindo a verdade de antes, de não necessariamente se ajustar, de não necessariamente seguir padrões, eu acredito que eu sempre fui um pouco fora da curva esperada dentro da engenharia. De novo, muito tem a ver com a minha vontade de olhar o mundo diferente do que o convencional, sabe? Então, eu falo que o desajuste, ele vem muito desse lugar, dessa criatividade, dessa vontade de explorar mais possibilidades, né? Às vezes dentro de uma engenharia ou dentro de protocolos mais convencionais, a gente acaba se limitando um pouco, né? A gente acaba ficando um pouco restrito dentro das possibilidades de tudo que a gente pode ser. E aí, ainda que os ajustados sejam necessários, né, para que as máquinas funcionem, pensamento linear, né, sejam necessários para, de alguma forma, alguns setores caminharem, eu acredito que os desajustados, as pessoas inconformadas, as pessoas que não estão tão preocupadas em seguir necessariamente todas as regras, são as pessoas que realmente conseguem mudar o mundo, né? Porque aí a gente consegue fazer diferente do que vem sendo feito até então. Uhum. E quando eu entendi isso, foi muito libertador, porque eu via que eu não me encaixava necessariamente. Assim, eu fui muito apaixonada, eu sou muito apaixonada pela engenharia, pelos meus amigos da engenharia, não tem nada a ver com essa questão de relacionamentos ou de gostar ou não do que eu faço. Mas certamente eu me sentia muitas vezes desajustada ali, porque não Uhum. era necessariamente, vamos seguir exatamente como tem que ser, 1 mais 1 é 2. Eu falava, não, gente, mas pode ser 3. E aí, quando eu falava que podia ser 3, todo mundo, meu, o que essa menina tá fazendo aqui? Que loucura é essa? Mas foi assim também que eu entrei na biomimética, né? Foi por causa disso que eu me permiti abordar um tema como a biomimética, combinar biologia com engenharia, quando ninguém falava sobre isso e quando muita gente falou que não daria certo. Então, Uhum. eu acho que é esse o caminho, assim, quando a gente aceita esse desajuste, a gente também se permite simplesmente seguir, né, as nossas, enfim, algumas das nossas vontades e visões que nem sempre talvez vão ressoar com o que o resto do mundo está enxergando também. Uhum, uhum. E que nem sempre vão ser racionais, né, Gi? Que às vezes também podem ser muito mais intuitivas e fora da caixa, como tu tá falando desse desajuste que pode nos ajudar a ampliar aí as possibilidades, a inovação, a criatividade, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E como que a natureza entrou nessa história, né? Como é que tu conectou duas áreas? Tu falou um pouquinho da biologia com a engenharia, que parecem coisas tão diferentes. Como que isso se conectou para ti? Eu sempre fui apaixonada pela natureza, apaixonada por estar em contato com ela e também muito apaixonada por física e matemática. E aí
Eu sempre disse, quando eu era criança, que eu seria médica. Mas aí eu descobri que eu gostava de inovação, que eu gostava de tecnologia e comecei a trabalhar muito cedo na empresa da minha família. Eu falei, não, acho que eu quero engenharia mesmo. E aí eu falei, cara, mas tudo bem, eu preciso conseguir conectar tudo isso que eu via, né, dessa parte mais humana, mais biológica, que também me encanta, com esse outro lado mais matemático, físico, lógico, enfim. E aí eu comecei a entender que existiam padrões, né? Existia um padrão matemático na natureza, e existia algo de biológico dentro desse lado tão racional da engenharia. E aí entra Uhum. de novo essa questão do desajuste, né? Se nós somos desajustados, todas essas ciências também são, só que a gente limitou elas a caixinhas, né? Então, isso só pode ser isso. Por quê? Quem disse? Só porque fica mais fácil da gente classificar, a gente rotular. E como isso é limitante, né? Uhum. Então, a partir daí, eu comecei a buscar como que eu podia voltar a encontrar tudo isso. E eu cheguei para um professor meu, né, e comentei, olha, eu quero trabalhar com algo que cause um impacto no planeta, né? Algo que tenha um impacto positivo para o planeta. Não só algo que eu vou simplesmente medir como que uma máquina funciona e é isso aí. Não que isso não seja importante, mas Giane, enxergava que Uhum. eu queria mais. E aí ele falou, olha, eu não tenho nenhum professor nem para isso, nem para isso. Eu falei, cara, e agora o que eu faço? E aí ele indicou, falou, já ouvi falar de biomimética, como é que tu... Não sei se tu gosta disso. Eu falei, nunca ouvi falar, mas vou atrás. Eu falei com esse professor que tinha ido no primeiro simpósio sobre isso nos Estados Unidos. E aí tinha um livro publicado só e ele falou, olha, não tem problema. A gente pode fazer isso funcionar. Eu tô junto contigo, a gente pode desenvolver isso. Então, foi realmente isso. Foi, assim, foi um propósito maior de enxergar algo que eu sempre amei, que eu sempre gostei, e conectar com Uhum. algo que começou a ser a minha paixão também, né? Que começou a ser parte do meu dia a dia. E aí é isso que eu acho legal da gente pensar realmente de forma disruptiva, desconstruída, né? Quando a gente se permite olhar para as coisas dessa forma, a gente consegue abrir um mundo de possibilidades, a gente consegue ver que existem muito mais oportunidades de conexões entre as áreas do que a gente imagina, né? A própria biomimética ela é muito transdisciplinar. Ela conecta muito diferentes áreas. A natureza ela é muito diversa, né? A diversidade é a grande potência da natureza, né? E entender a diversidade dentro das suas das suas idiosincrasidades, né? Uhum. Idiosincrasias, das suas diferenças é o que faz ser tão rico todo o nosso ecossistema. Então, quando a gente começa a olhar para isso dentro do nosso ambiente corporativo, dentro do nosso ambiente de estudos, dentro das matérias possíveis, é fantástico, né? Por que não Uhum. combinar tudo? Por que a gente Uhum. criou uma ilusão de separação quando tudo, na verdade, deve ser conectado, né? Se a gente vai Uhum. pensar Uhum. sistemicamente, tudo deve ser conectado. Então foi meio Perfeito. assim, foi muito, eu falo, foi muito orgânico, foi muito natural. Eu nunca foi muito planejado. Foi tão Uhum. desajustado quanto talvez eu me sentia dentro dessa engenharia que ainda que eu amasse, eu não necessariamente me enquadrava dentro da caixinha 100%. E tá tudo bem. Muito bom. E acho que essa tem vários ganchos que dá para a gente pegar aí, porque eu gosto muito desse olhar da diversidade. Quando a gente olha no nosso trabalho, por exemplo, em cultura organizacional, né, e no ambiente social como um todo, diversidade é algo que está na pauta e que precisa ser cada vez mais falado. E às vezes a gente confunde, quando a gente fala de diversidade, a gente quer falar e fazer com que as pessoas se tornem todas iguais muitas vezes, né? E eu acho que diversidade tem a ver com individualidade, que é o que a natureza também, dentro do seu sistema, nos ensina, né? O que cada uma, dentro da sua individualidade, dentro da sua essência, tem para contribuir com um todo. Então, te escutando, me parece que quando a gente olha para a natureza como fonte de inspiração, a gente pode olhar muito para esse lugar, né? De o que dentro de um universo que é diverso, que é sistêmico, e que tem onde cada ser tem a sua individualidade, o que cada um pode contribuir, né, para o todo, olhando para o todo. E aí até
Eu acho que eu cheguei a comentar contigo quando a gente conversou, assim, que acho que um dos temas, uma das fontes de inspiração que me fez buscar de novo esse tema é um livro que eu não sei se eu já comentei aqui no Despertar, mas que é um livro que mexeu muito comigo, que é o Artistas do Invisível, né? Que fala sobre os processos de desenvolvimento e sobre essa era da transitoriedade que a gente está vivendo. E de um chamado para algo que tu trouxe, que é um chamado da gente sair de um sistema onde a gente se colocou ao longo do desenvolvimento da humanidade enquanto sociedade, né? Que é um sistema mecânico e linear e racional, que vem muito, acho que muito baseado, tendo como fio condutor uma ciência mais exata e mais tradicional. Então, tudo a gente precisa medir, a gente precisa ver para crer, a gente precisa comprovar, senão as coisas não existem, para ir para um lugar onde a vida ela é como o teu café da manhã, né? Mais fluido e mais orgânico, né? Onde as coisas fazem parte de um ecossistema, né? E são mais vivas, né? Os organismos vivos. E aí, eu queria te perguntar, dentro disso tudo, assim, na tua opinião, que transitoriedade é essa que a gente está vivendo? Que convite é esse que, nesse momento, a natureza está nos fazendo, né, dentro de um movimento de transformação? Eu acredito que a gente está sendo convidados para voltar para esse mundo natural, né? A gente criou essa vertente que nos separou, né, até então, devido à Revolução Industrial e tudo mais, que foi super importante, né? Então, novamente, acho que tudo que a gente tem hoje de tecnologia veio por causa dessa Revolução Industrial. E agora o convite é que a gente desacelere, né? O convite é que a gente saia dessa era da economia e entre na era da ecologia, tá? Então, a eco vem de planeta, né? Vem de casa. Então, imagina a nossa casa como planeta Terra. E logo é estudo, né? E nomos é administração. Então, economia é administrar essa casa, administrar o planeta. E ecologia é conhecer o planeta, aprender com o planeta casa. Então, a gente sai agora de uma era onde a gente administrava o planeta, né? Onde a gente só utilizava esses recursos naturais, onde a gente só extraía esses recursos naturais, nos apropriando do planeta, e começamos a entrar nessa era de transição, onde estamos aprendendo a aprender com o nosso planeta casa. Isso é muito potente, porque quando a gente aprende com esses outros organismos naturais que habitam, que coabitam esse planeta com a gente cria o quê? A gente cria essa noção de pertencimento e de responsabilidade e de respeito com todo o sistema, porque entendemos que cada um executa uma função que é importante para o funcionamento do todo. Então, acredito que hoje a nossa transição está muito conectada com esse momento da gente entrar nesse século da ecologia, o que não diminui a importância de tudo que a gente fez até então. Mas só para fazer uma analogia com as empresas, por exemplo, se eu olhar para ti hoje e dizer, Laila, eu vou entrar na Laborama hoje e vou administrar a Laborama. Pode ir embora, pode sair, pode viajar. Tu vai dizer o que para mim? Nossa, legal, mas assim, tu não conhece a Laborama. Deixa eu te contar como é que ela funciona. E eu vou dizer, não, deixa que eu administro. Não preciso conhecer, eu administro. Foi um pouco do que a gente... Vai. Foi um pouco do que a gente fez com o Planeta Terra, tá? Eu não conheço muito bem, mas eu vou administrar. Eu vou usar o que tem aqui e vou fazer as coisas acontecerem. Então, agora a gente deu uma... Opa, peraí. Se eu continuar só administrando, sem conhecer, eventualmente eu vou colocar tudo a perder. E aí, por isso, esse movimento da gente parar e repensar, né, a forma que a gente vem lidando com o nosso planeta Terra. Tá? Então, por isso que a gente entra nesse século da ecologia. Para mim, essa é a maior transição que a gente está vendo hoje acontecer. E isso afeta a sociedade e as empresas, né? Afinal de contas, as empresas são organizações vivas feitas por pessoas. Então, uma coisa não tem como andar separada da outra. Perfeito. E não pode mais andar separado da outra, né? Tu tá falando e eu também me lembrei de um outro livro que eu li esse ano e que me tocou muito, que é o Nova Consciência, do egoísmo pro altruísmo. E ele fala um pouco disso que tu tá trazendo. A gente precisa sair do ecossistema,
né, que é onde a gente se coloca enquanto humanidade, né, e aí sim também enquanto organizações, enquanto empresas, no centro do mundo, que a gente acha que a gente pode explorar tudo que a natureza tem, né, e para o nosso próprio resultado, e a gente precisa se colocar num lugar de sair do ecossistema para o ecossistema, né, que é começar a trabalhar mais de uma forma integrada. Então, como a gente para de explorar a natureza, de explorar o meio, né? E aí de poluir ar, de poluir rios. Ele ainda diz assim: a gente polui o ar que a gente respira, a gente polui a água que a gente bebe, né? A gente polui a casa que a gente mora, como tu mesmo falou, né? Como a gente passa a não mais explorar a natureza dessa forma, mas a devolver para a natureza, ajudar a regenerar a natureza, né? Entendendo que somos parte dela. Então, acho que tem tudo a ver com o que tu tá trazendo, assim, né? Sair desse lugar mecânico, e que também é uma ilusão, eu acho, a gente pensar que a gente pode voltar atrás. O que nos trouxe até aqui, a tecnologia é incrível, o ambiente digital é incrível, por isso que a gente está conseguindo conversar, eu e tu. Se não fosse a tecnologia, a gente talvez nem tivesse se conhecido, porque a gente se descobriu nesse ambiente, mas isso é algo que já está posto e que nos traz muito benefícios. Mas como a partir de agora a gente olha para frente, acho que com um olhar um pouco mais de consciência, né, Gi? Né, com o que a gente pode fazer para seguir evoluindo e para seguir se desenvolvendo, mas com um pouco mais de respeito a esse lugar que a gente habita. Na sexta passada, teve aqui conosco, a Estela falou com o Mal Curi, que tem um canal de podcasts, eu não sei se tu conhece, que se chama Tempos de Transição. E ele estava falando também um pouco sobre essa transição, que transição é essa que a gente está falando, e ele disse: olha, não sei o que vai acontecer com a humanidade, mas é um grande convite para a gente se reinventar. E ele fez um paralelo, ele disse: se alguém vai ser extinto, ou se alguém corre risco de vida, com certeza não é a natureza, é o ser humano, porque a natureza tem inteligência suficiente para se reinventar e para o planeta seguir, né? Eu acho que quem corre um risco aí é a gente, se a gente não passar por esse processo de reinvenção, né? E por ampliar a nossa consciência a respeito do que a gente vem fazendo. Nós somos natureza, né? Nós somos natureza. Nós temos capacidade de regeneração, de reinvenção também. A questão é que outras espécies são mais adaptativas que nós. Então, no longo prazo, né, alguns dos recursos naturais que são essenciais para a nossa sobrevivência, se a gente continuar matando a natureza, a gente deixa de existir como espécie, porque esses recursos são essenciais para a nossa sobrevivência. E nós não teríamos capacidade adaptativa suficiente para seguir existindo. No entanto, outras espécies mais adaptativas a mudanças continuam, né, tendo vida no nosso planeta. Então, a natureza, ela segue existindo. Eventualmente, a nossa espécie deixa de existir. Então, quando a gente fala, porque a árvore, a gente está matando a floresta, vai acabar com as florestas, a floresta vai se regenerar. Alguma espécie vai continuar acontecendo e vivendo. Só que quem precisa do oxigênio para sobreviver somos nós. Então, nós corremos o risco. É isso, a gente precisa entender que nós não somos esses seres super poderosos que a gente eventualmente se colocou, né, nesse lugar, assim. A gente coabita esse planeta, né? Então, entender isso é essencial para que a gente consiga entender a lógica do funcionamento desse grande sistema que é interdependente e do qual somos parte. Perfeito. Vou ler aqui só um comentário. A Ana disse que pensa que estamos num momento de entendermos que somos a natureza, né? E perfeito, acredito muito nisso. E a Dani, que bom te ter aqui. A Dani disse que se identificou muito, né, com o que tu trouxe, acho que ali do início da questão da engenharia, pois sempre me acho uma engenheira agrônoma ET, trabalhando com valoração de serviços ecossistêmicos. Então, que legal, né, que a gente que já está rolando essa interação e essa identificação, e vou pedir que vocês tragam perguntas, né, para me ajudar, para nos ajudar aí a construir essa conversa. E Gi, eu acho que entrando um pouquinho no tema, né? Acho que a gente está falando aqui de biomimética, mas para quem não conhece,
né? Esse conceito, eu queria te pedir que tu explicasse, então, dentro disso que a gente já está falando, o que é a biomimética? E será que dá para dizer que a biomimética ela vem para mudar o mindset e a forma como se olha para processos e para gestão dentro dos negócios? Com certeza. Bom, vamos lá situar todo mundo. Biomimética vem do grego bio, que é vida, e mimesis, que é imitação. Então, é uma imitação consciente da genialidade dos padrões de sucesso da natureza. A gente aprende com a natureza para criar inovação. Em um tweet, biomimética é inovação inspirada pela natureza, tá? É uma imitação consciente dessa natureza. Isso é sempre muito importante. A gente não necessariamente vai reproduzir uma forma. A gente vai aprender com o padrão, com o sistema, com o processo. Por isso que conversa tanto com engenharia, com design, né? Arquitetura, enfim, com áreas um pouco mais complexas. No sentido de olhar processo, sistema, tá? E aí, a biomimética, ela vem para que a gente possa transformar a nossa forma de fazer inovação, né? De criar novos materiais, de criar novos processos, novos produtos, formas de gestão e liderança. Hoje na Amazul, o nosso grande foco, né, é trabalhar junto com as empresas para transformar essas empresas em organizações vivas que olham para a biomimética como ferramenta de inovação. Então, a biomimética ela é uma metodologia de inovação, tá? A gente tem o Biomimicry Thinking, que é um método com o qual a gente conduz os projetos dentro das empresas. Então, não é só um ideal, tá, gente? Ainda que a observação da natureza seja essencial, obviamente, né, a gente não aprende com aquilo que a gente não olha, que a gente não se conecta, que a gente não admira. Só aprende com quem a gente admira, com quem a gente está conectado. Então, para aprender com a natureza, a gente eventualmente tem que conectar com ela, né? A gente precisa reconectar com ela. Aí, o que a gente faz a partir disso é transformar, né, essa conexão, essa observação desta linguagem biológica para a linguagem industrial. E a linguagem industrial é o que traz as soluções inspiradas pela natureza. Mas tudo isso é conduzido com o método para que a gente tenha, enfim, a gente tenha aí um início, meio e fim, né, do projeto que a gente tá desenvolvendo junto com as empresas. Aí pode ser tanto para processo quanto para pessoas, tá? Acho que tu tocou num ponto dessa conexão de que a engenharia e o design se apropriam da biomimética, né? E vem cada vez mais se apropriando da biomimética para fazer os seus processos. E tem uma fala, eu acho que para começar a exemplificar também um pouco isso, eu ouvi uma outra fala tua, onde tu traz que o lixo é um erro de design, né? Como que tu olha para isso, assim? O que seria, com esse olhar biomimético, posso chamar assim, um olhar biomimético, o que seria isso? O lixo como um erro de design e o que seria um acerto biomimético dentro do design ou dentro da engenharia? Gente, é o seguinte, a natureza não produz lixo, né? Observem os sistemas. Então, quando a gente fala de economia circular, regenerativa e colaborativa, a gente fala de algo que a natureza é em essência. A natureza é circular, é regenerativa e é colaborativa. Ponto. Significa que se a natureza é tudo isso em essência, ela não gera lixo. Tudo que seria descartado volta para o sistema como parte desse sistema e é reintegrado. Seja como adubo, seja para fazer outra coisa, para virar alimento, enfim, não importa, tá? Então, na natureza não existe lixo. Por isso que o lixo é um erro de design humano, né? Fomos nós que não pensamos necessariamente nessa conexão sistêmica do que é a forma com que a gente produz, com que a gente consome e com que a gente descarta. Quando a gente entende que o lixo é esse erro de design, a gente começa a ter mais consciência das escolhas que a gente faz dos nossos materiais, né? Tanto no nosso dia a dia, na nossa forma de consumir, quanto dentro das nossas empresas, na nossa forma de produzir. Então é isso, basicamente é a gente entender
que o lixo também não é um lugar mágico onde as coisas simplesmente desaparecem, tá, gente? Porque virou esse lugar mágico, né? Eu boto aqui no lixo da minha casa e depois Uhum. some. Some da Uhum. nossa casa. Mas não some do planeta, né? Então, assim, essa consciência é muito importante que a gente tenha, sabe? Uhum. E outra coisa é que, assim, gente, o planeta é a nossa casa também, tá? A gente tem a nossa casa, nosso apartamento, enfim, mas ele tá dentro de outra casa, que é o planeta. Uhum. Então, a gente precisa cuidar das duas, tá? Se a gente não joga um, um chiclete no chão da nossa casa, a gente também não joga um chiclete, enfim, no chão do nosso planeta, que é a nossa casa também. Então, É. quando a gente começa a fazer essas analogias, a gente cria muito mais um senso de pertencimento e de responsabilidade. E que é Uhum. super importante para que a gente possa, de fato, voltar a entender a sustentabilidade como algo integral, né? Perfeito. Eu acho que isso diz tanto sobre algo que tu também já falou ali no início, que é o quanto a gente se desconectou e desconhece essa casa, né? Porque às vezes a gente não tem nem consciência o que é aquilo que a gente consome, as decisões que a gente toma, para onde isso volta depois, né? Numa era tão líquida, depois que a gente não quer mais, quando a gente descarta o que isso acontece. Mas também estamos nesse período de transitoriedade onde a gente está, como disse a Ana, sendo convidados a se olhar como parte dessa natureza. E acho que daqui para frente começar a tomar as nossas decisões com um pouco mais de consciência, né? E aí a gente precisa inovar para fazer isso, porque eu acho que a gente ainda está descobrindo como se relacionar com as coisas, com a matéria como um todo de uma forma mais consciente. E eu quero te ouvir assim um pouco sobre o que tu enxerga como princípio da inovação, né? E como que a gente pode reconhecer esses princípios na natureza? A natureza, ela é inovadora na essência, né? Ela cria produtos e processos há 3,8 bilhões de anos. Uhum. Então, tudo que existe na natureza é de uma criatividade infinita. Pensem nas combinações de formas, nas funções que cada organismo exerce, nos materiais que a gente tem disponível, né? Então, a teia de aranha, o cupinzeiro, o corpo da formiga, o funcionamento dos nossos pulmões. Uhum. Existe algo mais inovador e criativo do que a natureza? Não. Nada do que o homem criou é tão potente quanto as criações e invenções e inovações da natureza. Então, e para mim, isso é inovação de verdade, tá? E ainda todas essas coisas que existem na natureza, elas são feitas com materiais sustentáveis, né? Com materiais ecologicamente conscientes. Então, se a natureza ela inova há 3,8 bilhões de anos, por que é que a gente ainda não está olhando para ela, para aprender com ela, para inovar também dentro das nossas empresas? A gente tem disponível um laboratório de P&D, né? De projeto e desenvolvimento gigantesco, gratuito, aberto. Basta que a gente acesse essa sabedoria. Então, isso para mim é inovação. É a gente criar algo que de fato entregue uma solução e que essa solução tenha um impacto positivo sistêmico. Nada no planeta vai afetar positivamente apenas uma espécie. Sempre a solução ela é sistêmica. Ela pensa no todo. Então, de que forma hoje as soluções que nós entregamos para outras empresas ou que nós fazemos para outras pessoas entrega também um resultado sistêmico, Uhum. né? Uhum. Que beneficia todo o planeta, toda a sociedade e outras empresas. Então, isso para mim é fazer uma inovação consciente. Por isso que a gente fala que na Amazon a gente trabalha com inovação consciente, porque é pensar o que a gente está entregando de forma sistêmica, tá? Como a Uhum. natureza faz. E a natureza é fantástica na combinação de materiais. E é muito legal porque ela não se utiliza de nada tóxico, químico, para criar tudo que ela cria. E ela tem materiais aí muito mais resistentes, muito mais inovadores do que os que a gente tem disponível hoje. E que geralmente acabam por poluir bastante,
o nosso sistema, né? O nosso ecossistema. Por isso, o convite de olhar para esse laboratório da natureza, né? Para os benchmarks da natureza, que estão aí existindo há bilhões de anos, para que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer. Eu sempre falo que a natureza pensou nisso primeiro. A natureza tem a solução. Basta que a gente faça a pergunta certa para ela. Ela com certeza tem uma resposta que vai ser transformadora para aquilo que a gente precisa resolver, para aquilo que a gente precisa fazer. E dentro desse processo, muito legal te ouvir, assim, e dentro desse processo da Amazul, assim, tu consegue nos contar um exemplo, né, de algum trabalho com alguma empresa, né, ou até, enfim, que talvez não seja da Amazul, mas como que as empresas se apropriaram e usaram, olharam para a natureza como uma grande gestora, como uma grande mentora e inspiradora, né, e criaram algum produto, algum serviço, né, baseado na inovação, inspirado pela natureza. Tem algum exemplo para tu nos trazer? Tem vários exemplos. A gente pode trabalhar com biomimética em diferentes áreas, né? Então, hoje a gente atua com empresas, enfim, desde a área de marketing até a área de inovação, então de tecnologia mais pesada. Então, a gente consegue ir desde a agroindústria até a mineradora, até uma agência de publicidade. Enfim, a gente consegue trabalhar realmente com todos os tipos de indústria, levando a biomimética como ferramenta de inovação, tá? Tendo a natureza como inspiração para encontrar soluções. Hoje, um dos nossos principais programas, né, de consultoria tem relação com a bioliderança. Então, a gente trabalha levando conceitos de inteligência coletiva, de estigmergia e outras vertentes, né, do que é ser um biolíder, do que é pensar em ser um líder como um superorganismo, né, com autonomia, com autogestão e entendendo e beneficiando todo o grupo. Então, a gente hoje trabalha levando esse programa para dentro das empresas, inspirados principalmente pelas abelhas e pelas formigas. Então, veja bem, são insetos super sociáveis, né? Então, por isso que eles são a nossa grande referência quando a gente fala de bioliderança. A gente tem outros cases, como o programa de empresas como florestas, onde a gente olha para sequoias, né? Os 10 mandamentos das sequoias, transformados em indicadores ambientais industriais, que são aplicados dentro das empresas para que a gente possa medir em 4 níveis o quão conectado com uma floresta, né, o comportamento dessa empresa está. Então, quando a gente fala de uma floresta, a floresta ela colabora, ela faz com que todos os organismos que habitam ela tenham vida, né, e estejam integrados dentro do sistema, utilizando luz solar, os recursos disponíveis localmente, a forma de descarte volta para o ecossistema dela para gerar mais vida. Então, todos esses conceitos eles foram traduzidos para métricas, para indicadores industriais, para que sejam aplicados dentro das empresas e medidos para a gente ver qual a classificação dessa empresa, e aí a gente consegue traduzir isso nessas métricas e encontrar referências para que essa empresa possa se transformar e se comportar como uma organização viva, se comportar como uma floresta. É bem, bem legal esse programa. Trazendo outros cases, um bem conhecido, que talvez várias pessoas já tenham ouvido falar. Esse não é da Amazul, mas é uma super referência. O trem-bala do Japão. Ele foi inspirado pelo bico do martim pescador, que é um pássaro, né? Então, o trem-bala do Japão, ele precisava ser silencioso, só que para isso era muito difícil, porque ele é muito rápido e ele quebra a barreira do ar. E ao quebrar a barreira do ar, ele causava um estrondo, então fazia com que ele não pudesse ficar no meio da cidade. Aí o engenheiro que estava desenvolvendo esse trem, ele começou a buscar na natureza algo que também quebrasse a barreira do ar, fosse muito ágil e muito silencioso. E descobriu que o martim pescador, que é esse pássaro, ao capturar sua presa, mergulhar, ele é muito rápido, por isso que a presa não percebe ele não faz nenhum barulho e ele é muito eficiente na captura dessa presa. Então, ele criou
a parte frontal do trem com o mesmo design do bico do martim pescador. E isso fez com que o trem consiga quebrar a barreira do ar sem gerar estrondo. E mais que isso, deixou o trem mais eficiente, porque ele consegue ser mais rápido ainda do que ele já tinha projetado para que ele fosse. Então, assim, é muito bacana da gente começar a olhar para a natureza como inspiração. A gente consegue falar, tem exemplos aí, desde a área de construção civil também, né? A forma de construir, então a gente olha para as abelhas, a gente olha. Hoje a gente tem vidros inspirados pelas teias de aranha para que os pássaros não colidam. Então a gente consegue criar novas formas de cultivar alimentos, né? Inspirados também por sistemas naturais, de como que a terra desculpa, gente, ela conserva seus nutrientes, ela fica úmida, então tudo isso tu consegue hoje reproduzir em casa, reproduzindo um sistema natural também, tá? Na forma de conservar alimentos e tudo mais. A gente tem a inteligência artificial, hoje inspirada por cérebros humanos. A gente tem, né, que é o computador fotônico, que é inspirado por um besouro também. Então, gente, as possibilidades são infinitas. Incrível. Eu até faço vários papos biomiméticos, onde eu trago diferentes áreas para que vocês possam conhecer mais as possibilidades. Porque às vezes as pessoas falam, será que isso é para minha empresa? Será que eu posso aplicar isso? Pode, tá? É para todos os tipos de empresa, desde empresas de muita tecnologia até empresas mais simples ou que não tenham processos tão tecnológicos, porque a gente consegue trabalhar na parte de gestão também, de criatividade e na parte de inovação, de tecnologia, na parte mais hard e na parte mais soft. Então é bem amplo. E esses papos acabam aí trazendo mais insights para as aplicações, tá? Os papos estão disponíveis no IGTV da Amazul e também no YouTube da Amazul. Quem tiver curiosidade, fica o convite para conhecer. Fica a dica aí, porque realmente tem muito papo legal e que incrível isso, né? Porque às vezes a gente escuta dentro das empresas e o que é muito legal é essa troca até entre as empresas, né? Empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, que às vezes precisa fazer uma inovação, precisa fazer algum processo de transformação. Então vamos fazer o benchmarking, vamos se unir para entender o que as organizações estão fazendo para também olhar para o nosso negócio e inovar. E às vezes acho que um dos grandes equívocos da inovação, quando se faz esse tipo de processo, é que as organizações acham que é um copia e cola, né? Então eu vou ali, vi o que uma está fazendo, eu vou fazer também, porque se serviu para ela, vai servir para mim. E tem um equívoco aí, porque nem tudo que funciona num lugar funciona no outro. E aí eu acho que tu deixa uma baita dica de fazer esse benchmarking também com algo que é tão acessível, né, que está tão próximo da gente, que é a natureza, né? Seja nos animais, nas plantas, né? Então, acho que fica aí uma dica incrível para quem quer olhar para a inovação e buscar outras referências também para complementar aí o seu processo de transformação. Eu vou ler uma pergunta da Dani aqui. Ela escreveu: incrível esse conceito de biomimética e o quanto ele se relaciona com o trabalho de sensibilização participativo e multidisciplinar que faço. Pensando em sensibilizar, eu faço uma pergunta. Quais os pontos da conversa nas sensibilizações em que mais se identifica a virada de chave das pessoas que estão mais em centros urbanos? A biofilia é algo inerente, né? A biofilia é o amor à vida. Então, a não ser que você seja um psicopata, você tem isso naturalmente, né? Esse amor à vida. Então, a virada de chave ela acontece justamente quando a gente volta a olhar para a natureza como esse lugar de inspiração, esse lugar de inteligência e sai desse lugar de domínio, de controle que a gente vem tendo até então. Então, a virada de chave é aí. É quando você conecta o seu entendimento da vida com a vida que existe na natureza. É por isso que a sensibilização está muito relacionada ao reconectar, ao voltar a estar em contato com a natureza. Só depois de reconectar, voltar a olhar para a natureza com admiração, com pertencimento, é que a gente conecta, a gente consegue voltar a criar, a emular, né? A aprender com a natureza. Então é um processo.
né? Primeiro a gente reconecta, depois a gente emula, depois a gente imita, depois a gente aprende com. Então, é mais ou menos por aí. Por exemplo, eu só aprendo com a Laila se eu me conectar com ela, se eu estar em contato com ela, se eu escutar o que ela tem para falar. Aí eu consigo reproduzir aquilo que ela me falou, consigo imitar o que ela me falou. A natureza é a mesma coisa. Se eu quero fazer o que ela faz, eu preciso conectar com ela também. Eu preciso estar em contato com ela. E aí, essa viradinha, ela vem desse senso de biofilia, de amor à vida, que a gente começa a entender que eu tenho uma responsabilidade perante aquilo que eu faço, né? Então, eu começo a entender a minha importância dentro desse ecossistema e que eu sou autorresponsável pela conservação de tudo isso. E se eu quero um planeta saudável, se eu quero empresas saudáveis, eu quero uma sociedade saudável, eu preciso fazer escolhas mais saudáveis, né? Eu preciso ter mais consciência também de tudo isso. Então, uma coisa vai levando para outra. A sensibilização, ela vem muito desse lugar mesmo de conexão. Gi, essa conversa tá incrível. Agora eu olhei no relógio, já são 10 para as 9. A gente está se encaminhando para o fim, mas eu quero ainda te fazer uma pergunta. Acho que muito dentro disso que tu está trazendo e que a Dani perguntou, né? Que a gente observa hoje que as organizações estão doentes, as pessoas estão adoecendo dentro do ambiente de trabalho, né? Pelo estresse, pela sobrecarga, pela pressão por resultado, né? Tá? As organizações, enquanto relações, estão colapsando, né? E eu queria te perguntar, assim, como que a gente pode regenerar essas relações, né? Transformar essas relações olhando para os princípios e para os comportamentos da natureza. O que ela teria a nos ensinar sobre isso? Em termos de relações, a natureza, ela sempre colabora para que o todo saia beneficiado, né? Então, a natureza, ela opera dentro de lógicas de colaboração. Quando a gente fala de competição na natureza, a gente está falando de níveis muito hard de sobrevivência. E aí, geralmente, esse organismo está competindo com ele mesmo, de alguma forma, para que ele possa ser melhor. Então, quando a gente traz isso para as nossas relações, o grande aprendizado quanto mais eu puder colaborar, quanto mais eu puder responder a esse ambiente do qual eu faço parte, estando atento, né, atento e responsivo, melhor vai ser, com certeza, o resultado que eu vou trazer para as minhas relações. Então, olhar para as relações, entendendo também o tempo cíclico de cada coisa, né? A gente hoje tem algo... A gente tem também uma ilusão de que tudo dura para sempre, né? Então, a gente se apega muito a isso. A natureza, ela entende o tempo cíclico das trocas, das relações, dos materiais, de tudo. Se eu planto uma semente, essa semente, eventualmente, ela morre, ela deixa de ser semente e se torna flor, se torna fruto. Eventualmente, esse fruto morre, volta para a terra, vira adubo e faz com que outra semente possa existir. Então, nas nossas relações, eu acredito muito na gente entendendo o tempo cíclico também. De quem somos, de quem é o outro, da forma com que nos relacionamos hoje. Quando a gente libera, né, essa ideia de que a gente tem que ser algo estático, linear e ser uma coisa só o resto da vida, a gente melhora, com certeza, a gente flui muito mais na nossa forma de nos relacionarmos. Isso faz com que a gente tenha ambientes, por exemplo, dentro do trabalho, muito mais criativos, muito mais felizes, muito mais leves e que permite as pessoas a serem mais livres na forma de se desenvolverem, né? Tanto como profissionais quanto como seres humanos. Então, a gente se permitir ser essa semente, né? Que vai, brota, vira flor, aí morre, volta para a terra, aduba outra, eventualmente gera outro fruto, gera outra... Sabe, a gente entender esses tempos cíclicos, esses movimentos vivos, essa parte natural que que é nossa, eu acredito que seja essencial. Porque aí a gente entende de novo que a gente não está sozinho nesse planeta, né? E que a gente consegue contribuir para o desenvolvimento de todo mundo
e contribuir para o nosso também, e tem espaço para todo mundo, né? A lógica da abundância na natureza, existe só abundância, não existe escassez, né? A escassez fomos nós que criamos com as nossas lentes limitadas pelo medo, a maioria do tempo pelo medo. A natureza, ela tem recurso para todos os organismos que vivem nela. E como somos natureza, a gente pode também, fica esse convite para que a gente se conecte cada vez mais com essa lei da abundância que rege todo o nosso planeta, todos os organismos naturais. Super. E aí, para uma última pergunta para encerrar, que é olhando para o texto que a gente fez para falar sobre essa live, né? Que convidava as pessoas a fechar os olhos e imagina, né? Como que vão ser, quais características são indispensáveis para os negócios do futuro? Como que serão os negócios do futuro? Aí eu queria te fazer essa pergunta, olhando para tudo isso que a gente conversou hoje, como que vão ser? Como que devem ser os negócios do futuro? Os negócios do futuro, eles são conectados com os princípios da vida. Inclusive, os princípios da vida é uma das ferramentas da biomimética, né? A gente utiliza esses princípios da vida para dar um check, né? Para verificar se se nosso projeto é biomimético mesmo. Então, o futuro das empresas no presente está diretamente relacionado com esses princípios da vida. Esses princípios são padrões de sucesso da natureza que fizeram com que a natureza prosperasse, né? Os organismos que existem até hoje, depois dessa evolução de bilhões de anos, souberam se adaptar para sobreviver, integrando a maioria desses princípios. Então, se a gente quer que as nossas empresas existam no longo prazo, se nós, como sociedade, continuemos existindo também, né? E nos beneficiando, né, desses recursos naturais, a gente precisa olhar para esses princípios da vida. E aí eles são mais de 20 princípios da vida, mas para a gente ficar a reflexão aqui, eu acho que vale a gente falar sobre nos adaptarmos à mudança, integrar desenvolvimento com crescimento, ou seja, não adianta um bebê crescer loucamente, loucamente, né? Se ele não se desenvolver. Imagina só crescer, esse bebê tem 50 centímetros, mas não desenvolveu o pulmão. A gente às vezes faz isso com a nossa empresa. A gente desenvolve, a gente cresce ela, mas a gente não desenvolve. Então, integrar desenvolvimento com crescimento, integrar ciclos de feedback, incorporar diversidade, enfim, são muitos os princípios e são muitas possibilidades, né? Usar recursos locais, usar energia renovável, tudo isso faz parte dos princípios da vida. E quando a gente começa a integrar isso dentro dos nossos processos, dos nossos negócios, das nossas relações, a gente consegue construir essas empresas do futuro no presente. Então, as empresas do futuro são organizações vivas, feitas por pessoas conscientes, né? Autorresponsáveis, e com ferramentas de fato inovadoras. E a biomimética é uma dessas possibilidades né, de fazer inovação inspirada pela natureza. E eu tenho certeza que a gente vai cada vez descobrir mais, outras mais, para que a gente possa continuar construindo as empresas, o futuro, o planeta, a sociedade que a gente realmente quer viver, né? Que a gente quer ser parte. Lindo! Querida, eu tô assim emocionada. Poderia ficar aqui mais 3 horas a manhã toda conversando contigo e te ouvindo, porque realmente tu é inspiradora. A biomimética é algo que me toca muito e que toca muito nos valores e nos princípios que a Laborama leva para o trabalho que a gente faz, né? Então, que é olhar as organizações como sistemas vivos e tendo como princípio o princípio da vida, né? Antes de qualquer coisa, somos todos seres naturais, que temos os nossos ritmos, que não somos máquinas e a gente precisa respeitar isso dentro do ambiente organizacional também. Então, eu quero muito te agradecer por esse papo, te agradecer por ter aceito o convite, por ter nos inspirado e despertado tanta coisa na gente nesse inicinho de manhã de sexta-feira. Muito obrigada. Agradecer também a quem ficou aqui com a gente, quem nos ouviu, né? E lembrar que esse papo vai ficar no nosso IGTV.
vai para o Spotify, para o Apple Podcasts e para o YouTube, se quiserem assistir de novo ou compartilhar com alguém que possa se interessar, vai ficar aí disponível. Muito obrigada, te agradeço muito por ter aceito esse convite. Obrigada, Laila. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com a nossa troca e sou grata a todo mundo que nos acompanhou, grata a ti, a toda a equipe da Laborama. E espero que a gente possa estar mais vezes juntos. Tenho certeza que a gente tem muito aí para fazer juntos e para seguir inspirando nesse mundo tão bonito, né? E tão cheio de possibilidades que a gente tem. Seguimos juntos. Obrigada a todos vocês, viu, gente? Seguimos. Obrigada, um beijo. Obrigada, Laila. E um bom final de semana para todo mundo. Tchau, pra tchau. todos. Até mais, gente. Obrigada. Até. Tchau. Tchau.